A Bíblia nos diz o seguinte, a partir do verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui o texto. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus. Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento nessa noite. Fala conosco por meio da Tua santa e poderosa palavra. Se o Senhor não testificar isso em nossos corações, em vão será essa noite, e vã será qualquer fala aqui. Nós pedimos a Deus que o Senhor gere vida em nós, por meio da Tua palavra. Ela é viva e eficaz, e clamamos, cumpra em nós o propósito pelo qual o Senhor a liberou e decidiu que hoje ouvíssemos e meditássemos nessa porção da Tua palavra. Então fala conosco. Nós não queremos outra coisa. Nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Você já fez a experiência escolar de plantar feijão? Quando você era criança? Eu sei que para alguns, quando eu era criança, já faz bastante tempo, talvez fique um pouquinho mais difícil de lembrar. Mas você lembra daquela experiência de colocar ali no algodão ou na terra, colocar um pouquinho de água dentro do copo? Sim. Lembra quando você fez isso? Eu não lembro, eu nunca fiz, eu acho que a minha infância não foi completa. Mas eu lembro de ver isso muitas vezes. A verdade é que quando cultivados com água, algodão ou uma terra fofa, os feijões, os grãos, ali eles germinam em cerca de 3 a 5 dias. Começam a brotar e a esticar a haste, o seu caule, rapidamente. Ou seja, muito rápido, num período curto de tempo, você consegue perceber o resultado, você consegue perceber um crescimento. Mas ainda assim, mesmo que seja um crescimento relativamente rápido comparado a outras plantas, ninguém acompanha ao vivo o crescimento do feijão. Por mais incrível que seria perceber o crescimento de uma planta diante dos nossos olhos, sejamos sinceros, ninguém tem paciência para isso. E não tem paciência para isso por quê? Porque não importa. Ao menos que você seja da área, né, um biólogo, um observador, você está fazendo um estudo de caso do feijão, aí faz sentido você sentar e ficar ali horas, passar horas analisando o crescimento do feijão. Caso contrário, planta, e se der tudo certo, o seu filho vai tirar 10 na escola. Até porque se ele não tirar, a culpa é sua, né, que você ajudou. Por mais incrível que isso seja, ninguém tem paciência para fazer isso. A questão é que falta de paciência diante do feijão num copo não é um problema.
Não é um problema você não dedicar 3 a 5 dias, ou pelo menos algumas horas do seu dia, para contemplar o crescimento desse grão. O problema é quando essa falta de paciência e pressa se estabelece como uma postura de vida, diante de todas as outras coisas. Queremos que as coisas ao nosso redor cresçam e que esteja rápido, de preferência. Afinal, quase tudo ao nosso redor é medido pelo crescimento. Uma empresa busca crescimento, uma cidade busca desenvolvimento, uma criança saudável cresce. Olha o tamanho da Hannah, cara, está quase caminhando. Mas e a igreja? Como a igreja realmente cresce? Como podemos medir isso? Quando se fala em crescimento, muitos pensam em números, construções, eventos, influência, conquistar lugares, botar a sola do pé e tomar terras, conquistar lugares. Mas será que é esse o crescimento, o tipo de crescimento que Cristo procura para a sua igreja? Bem verdade que é possível uma igreja aumentar em quantidade, números, e continuar imatura. Ter uma agenda cheia de programas, mas um coração vazio. Ouvir grandes pregadores, seja ao vivo, seja na internet, e ainda assim permanecer criança na fé. Em Efésios 4, o texto que lemos, e no contexto como um todo, Paulo nos mostra que Cristo está comprometido com o crescimento de sua igreja. Mas o crescimento que interessa ao Senhor não começa com estratégias humanas. Começa com a sua própria obra, a obra de Cristo na cruz. Ele mostra um caminho muito claro, o apóstolo Paulo, nessa porção que nós vamos meditar. Primeiro, Cristo concede graça. Depois, Cristo distribui dons. E por meio dessa graça e desses dons, Cristo conduz sua igreja à maturidade. A igreja que cresce, portanto, é aquela em que Cristo está presente e ativo. É uma igreja que não se esqueceu de quem manda na igreja. Vamos pensar sobre isso. Em primeiro lugar, Cristo concede graça. Do verso 7 ao verso 10, se você gosta de destacar isso ou você está anotando. O texto inicia dizendo: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Depois de falar da unidade da igreja nos versículos anteriores, Paulo faz uma transição importante aqui. Mas é necessário a gente pensar sobre os versículos iniciais de Efésios 4. Acompanhe comigo, por favor, a partir do verso 1. O apóstolo Paulo, no versículo 14 do verso 3, o apóstolo Paulo, orando, ele diz para a igreja de Éfeso que ele se coloca de joelhos diante do Pai, ou seja, ele ora por essas pessoas, para que essas pessoas possam conhecer a grandeza do amor de Cristo. E o capítulo 4 inicia então a partir do verso 1 dizendo: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Que vocação? A vocação que Deus, o próprio Deus fez, a vocação que Cristo entregou a nós. É importante entendermos mais uma vez aqui, irmãos. Ninguém se torna crente ou ninguém é vocacionado por Deus para ser seu discípulo porque possui um currículo exemplar. Reprovado seria um diagnóstico acerca do nosso currículo. Mas é o próprio Deus que chama. O verso 2 diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, paciência, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo está dizendo que o objetivo quanto mais conhecemos a Deus, ele explica isso no verso 14, então ele ora
acerca disso para a igreja, conhecermos mais a Deus, conhecermos o seu amor, que excede todo entendimento, mas a ideia é experimentarmos isso de uma forma verdadeira. Isso vai gerar o quê? Unidade. Vai gerar mansidão, vai gerar paciência, vai gerar suporte. E suportar não é aturar. Eu sei que aqui ninguém faz isso, né? Mas quando chega aquela pessoa na sala assim, você faz, eu viro o olho para cima. Parece que está endemoniado. Às vezes está, não sei. Porque o povo crente não age assim. O povo crente suporta um ao outro em suportar aqui não é aturar. Suportar é fazer pelo irmão aquilo que a cadeira está fazendo para você. Te suportando. Te segurando. O verso 4 diz: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Um só. O verso 5 diz de uma forma muito bela: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Esse Deus é um só. Cremos nisso. Que provoca essa unidade no meio da igreja, que gera essa unidade no meio da igreja. E esse Deus é sobre todos, ou seja, Ele manda em tudo. Não é a gente que diz como as coisas têm que ser. Esse Deus, Pai de todos, é sobre todos. Ele age por meio de todos. Ele age pelo alto, pelo baixo, pelo gordo, pelo magro. Ele age por meio de todos. Mas também está em todos. Esse Espírito habita no coração da sua igreja. Esse Espírito habita no coração do crente. Esse Espírito fez morada no coração daquele que crê, que ama, que obedece aos mandamentos de Jesus, de acordo com João 14 e também João 16. É sobre esse Jesus, esse Deus que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando que diante desse Deus nós devemos viver como um só. Porque Ele manda em todos. Ele age por meio de todos. Ele também está em todos. Logo, quando nos opomos à unidade da igreja, nós não estamos nos opondo ao outro. Nós estamos nos opondo e aí nós temos um grande problema. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Deu ruim. Mas qual é o objetivo de Deus com tudo isso? É formar um clubinho, então, para que a gente venha para a igreja e curta muito isso? Para que a gente olhe para a igreja e pense: estou andando meio atribulado, sabe? Faz tempo que eu não vou lá dar uma passeada para ver se eu encontro uma paz. Talvez você vai encontrar aqui e vai descobrir que você está em guerra, em caos. Não é sobre essa paz passageira, circunstancial, que Jesus domina como príncipe da paz. Mas a ideia da igreja e a sua unidade não é para concordarmos com tudo, para sermos uniformes. Uniformidade não é a mesma coisa que unidade. A ideia é andarmos juntos, debaixo desse Deus, que está sobre todos, age através de todos e está em todos, aqueles que creem nele. Portanto, uma igreja que cresce não é um clube. Uma igreja que cresce não é uma igreja que se reúne apenas em atividades, em eventos, apenas quando precisa de alguma coisa um do outro. Porque acontece muito isso, não sei se você sabe, aqui não, é claro, mas existem muitos lugares que isso acontece. Quando alguém precisa de alguma coisa, ela pensa: vou para a igreja. Talvez você já percebeu isso na sua vida. Você nunca fez com ninguém, é claro. Mas quando você precisava de alguma coisa, você se aproximou da pessoa. Se aproximaram de você. Às vezes a gente trata a vida assim. Trata Deus também dessa forma, mas a igreja não é isso, gente. Jesus não fundou a igreja para que a igreja atendesse às nossas necessidades, contemplasse os nossos desejos, nos fizesse muito felizes para que a gente morresse gordo e risonho. Não. Qual é o propósito da igreja? Qual é uma igreja que realmente avança, uma igreja que realmente cresce e cresce dentro daquilo que Deus deseja? Bom, depois de falar que essa igreja deve viver unida,
O apóstolo Paulo faz uma transição importante aqui. Perceba comigo, por favor. Agora sim, o nosso texto base, a partir do verso 7. O texto não diz a alguns. E o texto nem diz aos líderes. No verso 7 diz que a graça foi concedida a cada um de nós. Isso significa que ninguém ficou de fora. A graça de Cristo foi concedida a cada um de nós. Não existe, portanto, aqueles que dentro da igreja foram alcançados pela graça e outros que não foram alcançados pela graça. Eu estou falando de igreja. Igreja é aqueles que creem em Jesus. Eu não estou falando de igreja, vida igreja. Porque tem muita gente que às vezes eu escuto dizer assim, não, porque eu sou da igreja batista. Eu fico pensando, não é não. Porque a igreja batista concorda com isso aqui, com a Bíblia. O texto diz que essa graça foi concedida a cada um de nós. Não é a alguns, não é a elite, não é aos líderes, é a cada um de nós. Ninguém ficou de fora. Portanto, irmãos, todo discípulo verdadeiro de Jesus Cristo recebeu graça e pode participar daquilo que Cristo está fazendo. Você foi chamado para fazer parte daquilo que Cristo está fazendo nesse mundo. Paulo não está falando aqui apenas da graça que salva, mas da graça que capacita. A mesma graça que nos trouxe para Cristo, agora nos equipa, nos prepara para servir. Não é que fomos alcançados pela graça, entendemos que Jesus nos ama, entendemos que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, e agora a graça me alcançou, eu recebi uma nova vida, e agora eu vou fazer o trabalho, a boa obra, a partir das minhas próprias forças ou das minhas próprias ideias. Não! A mesma graça que trouxe você para Cristo é a graça que você continua necessitando todos os dias, é a graça que te equipa, que te prepara para servi-lo agora. É por isso, irmãos, que essa música que cantamos, como a Rebeca muito bem disse, é o manifesto de um réu confesso. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça. Ah, mas eu já sou convertido há não sei quanto tempo. Não interessa. Você precisa da chuva de perdão e graça irrigando o seu coração mais uma vez. Precisamos disso todos os dias. Precisamos da ação de Deus sobre nós e contínua todos os dias. Mas a gente olha para isso e pensa, tá, eu sei que Deus me deu alguma habilidade ou outra, mas assim, Deus foi melhor com o outro. Deus foi melhor com o outro, porque o outro é mais habilidoso do que eu. Tudo bem. Talvez isso seja verdade. E em muitos casos isso é verdade. Tem muita coisa, não sei se você sabe, tem muita coisa que tem gente que vai fazer 10 vezes melhor que você. Está pronto para viver com isso? Não. Ah, mas é que eu vim ao mundo para brilhar. Tem gente que vai brilhar mais. Qual é o problema? Às vezes a gente fica medindo um com o outro, sabe? Ah, mas eu queria fazer igual o outro, eu queria ser que nem o outro, eu queria aparecer que nem o outro. Não é esse o assunto aqui. Pelo menos na verdade é justamente isso que o apóstolo Paulo está combatendo. Porque essa graça que é concedida, o texto nos informa que é segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, Cristo distribui conforme a sua perfeita sabedoria. Esse dom aqui, essa capacitação que Cristo derrama sobre a sua igreja, Ele faz isso de acordo com a sua perfeita sabedoria. Paulo já ensinou isso em outros lugares, em Romanos, em Coríntios, falando sobre os dons. Isso é obra de Deus, Deus distribui da forma como quer, o Espírito distribui da forma como quer, e Ele faz isso sempre para a edificação do corpo. Eu preciso te perguntar desde já, você sabe quais são as capacitações que Deus te deu? Talvez você deva fazer o seguinte exercício,
Eu vou ilustrar, porque às vezes é assim, né? Não entendeu o que é que eu desenho? Eu vou ilustrar então. Às vezes você está aí sentado, ó, e você precisa fazer isso aqui, ó, dá uma levantadinha na perna e dá uma olhada, mas você está sentado em cima do seu dom. Você traz ele para a igreja, mas você não pratica. Você senta em cima daquilo que Deus lhe trouxe, lhe deu, lhe concedeu. E você bota a culpa nos outros, bota a culpa nas circunstâncias para não ser aquilo que Deus está chamando você para ser. Para servir da forma que Deus chamou você para servir. Ah, mas Deus me deu muito pouco. O texto está dizendo que Ele deu a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Está dizendo que a medida de Cristo é baixa? Que a medida de Cristo é pequena? Certamente não. Deus é extravagante. Olha para a natureza. A gente iniciou falando aí sobre planta. Por que não tem só um tipo de planta? Por que não tem só um tipo de bicho, de animal? Por que tem o tigre, a onça, o leão? Por que não tem um cavalo só com uma cor? Inclusive tem uns listrados, né? A zebra. Por que tem isso? Deus é extravagante. Olha para a criação e veja a forma como Deus é gigantesco na sua sabedoria, nos seus dons, na arte de dar, de doar, de entregar, de encher todas as coisas, conforme o verso 10. Aqui o texto está dizendo que Ele deu a cada um de nós, aqueles que creem em Jesus, Ele deu a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A pergunta que eu lhe faço, irmão, é: você não serve do jeito que você deveria servir, por quê? Porque você recebeu pouco? Porque não é isso que o texto está dizendo. Você pode enfrentar a sua luta de entender o que Deus tem entregado para você poder colocar em prática, exercer e servir. Mas não diga que é porque Jesus lhe deu pouco. Porque a medida dele é alta. Ele deu para cada um. E faz isso da forma como ele bem quiser. Portanto, não há espaço para comparação. Muito menos inveja. E o problema é assim, eu não estou nem falando daquela inveja ruim. Eu estou falando sobre aquela inveja que a gente disfarça de santa. Ah, mas que é uma inveja santa. Existe uma linha muito tênue nisso. Não estou falando daquela inveja que você olha para o outro e pensa assim: ah, é mais bonito do que eu, tem um cabelo melhor do que eu, tem mais dinheiro do que eu. Não estou falando sobre isso. Sei que todo mundo concorda que é ruim, uma alma amargurada, ruim. Mas dentro do corpo de Cristo, às vezes existe esse tipo de inveja quanto ao serviço, quanto à obra de Cristo. Aí fica um se comparando com o outro, um invejando o outro. Isso não é um assunto novo. Paulo já lidava com isso há muito tempo. Sabe qual é o grande problema da comparação, da inveja? É que enquanto tentamos ser o outro, nunca vamos conseguir ser a gente mesmo. Aqueles que Deus chamou a gente para ser. Ah, amados irmãos, nós precisamos pensar e meditar sobre isso no nosso coração. Fica pensando aí: ah, mas será que Deus me deu pouco? Ou será que Deus me deu muito e eu não estou conseguindo honrar? E você já fica aí numa autocondenação. No fim das contas, o importante não é o quanto receber, mas é ser fiel ao que Cristo me confiou. Isso nem sempre é fácil. Ou você acha que é fácil? Se você tem caminhado na sua vida para servir a Cristo, você tem percebido que não é fácil. Que envolve processos, que envolve disciplina, que envolve dor, mas que sempre vale a pena. Vocês viram esse cara cantando aqui hoje? Cantando, tocando violão? Não é sem luta. Talvez muitos olham para os seus irmãos ao lado e pensam: ah, fulano sabe fazer isso, eu devia fazer, por que não faz? Por que você não ora por ele? Por que você não se junta ao seu irmão e vai tentar entender a dificuldade dele?
Eu não estou falando do Didi só agora, estou falando de todos nós. Porque é unidade, é um. A igreja que cresce, ela entende isso. Nem sempre é fácil, mas precisamos ser fiéis àquilo que Deus colocou na nossa mão. Mas nós somos empolgados. Nós gostamos de iniciar bem, desacelerar no meio e nem terminar. É como se aquilo que começássemos dentro da igreja, encarando como um ministério, como serviço a Jesus, com o passar do tempo começamos a enxergar como trabalho. Por exemplo, a Kelly. Cara, a Kelly é uma benção. A gente pede alguma coisa para ela, dá uma missão para ela, ela com um sorriso ela faz. Mas tem que durar até o final, isso não. Porque senão daqui a pouco ela já está encarando as demandas da diretoria como trabalho. E aí quando a gente pede alguma coisa para ela, Kelly, diz o que tem lá no dia 19, ela pode pensar, por que tem que ser eu? Acho que eu não tenho mais o que fazer? Muitos é assim. No início encara como ministério, depois já está encarando como trabalho. E é por isso que desistimos. Mas nos esquecemos que a nossa fidelidade, ela deve ser entregue ao Senhor. Deus, o próprio Cristo, Ele concedeu graça. Ele concedeu a medida certa para cada um. E nós vamos entender o propósito disso. Mas eu quero avançar aqui com você, porque o texto diz no verso 8: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Se você ainda não sublinhou essa parte na sua Bíblia, sublinhe, por favor, para encher todas as coisas. Paulo não está dizendo aqui que Jesus desceu ao inferno, tá? O que Paulo está fazendo aqui é uma citação do Salmo 68. Parece que ele troca o assunto, mas não, o assunto permanece o mesmo. Na verdade, Paulo está mostrando por que Cristo concede essa graça. Por que ele consegue conceder essa graça? Cristo é capaz de conceder essa graça à igreja porque ele venceu. No mundo antigo, quando um rei voltava vitorioso, e essa era a ideia do Salmo 68, quando um rei voltava vitorioso da guerra, ele fazia uma entrada triunfal na cidade e distribuía os despojos da vitória para o povo. Na própria época de Paulo, quando havia fugiu o termo agora, mas essas cruzadas, essas batalhas, quando o general conquistava o exército inimigo, ele voltava numa cadeira mais elevada e entrando na cidade com todos os bens que ele tinha conquistado, ele ia entregando esses bens para as pessoas, e atrás dele vinha aquela fileira de gente acorrentada, os cativos. Eram os despojos da vitória. Paulo usa isso para ilustrar. Ele usa isso para mostrar que foi exatamente isso que Cristo fez com a gente. Ou melhor, Cristo fez algo maior. Algo muito maior. Ele desceu, assumiu a nossa humanidade, morreu na cruz, venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. E agora reina sobre todas as coisas. A diferença é que nós não somos esses cativos, esses despojos de guerra, escravos que vêm acorrentados atrás do grande conquistador. Ele conquistou, ele reina soberanamente, mas não nos traz mais acorrentados, nos traz livres. Livres não para trabalhar, mas para servir. Não para prestar trabalho para o reino como quem está querendo pagar uma conta ou como quem está querendo barganhar com Deus sobre as coisas,
Aí eu vou ir no culto, porque daí Deus vai me abençoar. Eu vou dar o dízimo, porque daí Deus vai proteger o meu bolso. Eu vou ser voluntário em alguma coisa, porque aí Deus vai lembrar do meu pedido, que eu já estou fazendo há 10 anos. Não! Tudo é graça, tudo é graça. Aquilo que recebemos, aquilo que temos é graça. Ele não nos libertou, Ele não desceu e se humilhou e subiu até os altos céus para que a gente ficasse negociando com Ele, porque Ele não precisa de nada. Mas Ele fez isso para nos conquistar e conquistar o nosso coração, não para trabalharmos para Ele, mas para servirmos a Ele. Portanto, irmãos, os dons da igreja não nascem da capacidade humana, eles nascem da vitória de Cristo. Ele venceu e nos capacitou. Portanto, a igreja não cresce porque possui pessoas extraordinárias, pessoas que são o máximo. A igreja cresce porque serve um Cristo vitorioso. Não é sobre pessoas que vencem a qualquer custo, mas é sobre um Cristo que venceu e pagou todo o custo que deveria ser pago. Nós não podemos olhar para a igreja e pensarmos que tudo depende da capacidade das pessoas. A nossa igreja seria melhor se tivesse alguém assim. A nossa igreja seria melhor se tivesse uma estrutura assim. A nossa igreja seria melhor se fosse dessa cor. Se tivesse uma luz assim, se saísse fumaça assim, ó, quando fala uma frase de impacto, assim, aí a nossa igreja seria melhor. Paulo nos lembra, irmãos, que tudo depende da graça de Cristo. Portanto, nós não servimos para conquistar uma vitória, nós servimos porque Cristo já venceu. Nós não servimos para negociar, nós servimos porque Cristo já venceu. A igreja que cresce, ela reconhece que tudo o que possui vem da graça do Cristo vencedor. Cristo concede graça à sua igreja. Ele desceu, se fez um como nós para pagar o preço pelos nossos pecados, e todo aquele que nele crê será salvo, é o que a Escritura nos ensina. Em João capítulo 5 nos ensina, capítulo 6, agora eu não confundi se é o 5 ou 6, mas João nos ensina que todo aquele que crê em Jesus, ele já passou da morte para a vida eterna. Ele jamais será condenado. Nós servimos a um Cristo vitorioso. É nisso que está depositada a nossa fé. A igreja que cresce reconhece isso. Tudo o que possui, como igreja, como corpo, e também como indivíduo, como pessoa, vem da graça do Cristo vencedor. Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele também ressuscitou para que vivêssemos uma vida que vale a pena. E viver uma vida que vale a pena não é viver uma vida onde vivemos pelas coisas dessa terra, coisas que passam. Mateus capítulo 7 vai nos ensinar: não ajuntem tesouros que podem ser roubados, consumidos, destruídos. Ajuntem tesouros do céu, lá onde a traça não destrói, o ladrão não rouba. É para isso que vivemos. Foi para isso que Deus nos conquistou, foi para isso que Jesus nos salvou. Recebemos tudo isso dele. Cristo concede graça à sua igreja. Mas em segundo lugar, o verso 11, Cristo distribui dons. E aqui o verso 11 fala sobre dons específicos. Mas a primeira parte desse verso diz: e Ele mesmo concedeu. O apóstolo Paulo está ensinando aqui, e depois de dizer que Cristo concede graça, Paulo mostra como essa graça se manifesta, como essa graça se torna prática, visível diante dos nossos olhos. Mas perceba, por favor, que Cristo continua sendo o sujeito da ação. A igreja que cresce é uma igreja sobre Cristo. É uma igreja que entende que depende de Cristo, que é Cristo que concede a graça, mas é uma igreja também que entende que Cristo concede, distribui os dons. Cristo continua sendo o sujeito da ação. Mesmo exaltado à direita do Pai, Ele continua cuidando da sua igreja. Ele continua governando, sustentando, equipando a sua igreja. E como que Ele faz isso, gente?
através de pessoas. Jesus equipa a sua igreja, prepara a sua igreja, aperfeiçoa a sua igreja através de pessoas, estas imperfeitas. É por isso que precisamos desesperadamente de Cristo, porque são pessoas imperfeitas sendo instrumentos de Deus para aperfeiçoar outras pessoas imperfeitas. E Deus administra isso, Cristo administra isso, mas Ele sempre faz isso através de pessoas. O texto segue no verso 11 dizendo: uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Perceba, em nome de Jesus, Cristo não entrega programas, estruturas ou estratégias. Ele entrega pessoas. A forma de Cristo equipar a sua igreja é pessoas. Eu gosto muito de uma frase de um teólogo chamado Edward Bounds, que diz assim: Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Pode fazer um espetáculo aqui, ou pode fazer um arroz com feijão, pode fazer um negócio pirotécnico, fogo, ou pode abrir a Bíblia e pregar. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas, e é pessoas que Deus traz à igreja. Isso precisa moldar a nossa perspectiva, gente. O que esse texto está nos ensinando é que dentre o povo santo, Deus prepara e capacita alguns para dar o norte e orientar o seu próprio povo. Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu sei que para alguns a curiosidade deve ser enorme para pensar só sobre esse texto, mas o foco hoje não é isso. No outro momento, nós vamos estudar a carta de Efésios inteira. Então, segura aí. Senta e assiste o feijão crescer. Espera. Mas o ponto aqui é que Cristo entrega alguns dons específicos para algumas pessoas específicas, para nortear e guiar o seu povo. Líderes não são celebridades, mas são presentes de Cristo para servir o seu povo. Tem muitas discussões em cima desses dons aqui, apóstolos, profetas. Existem apóstolos hoje? Quem são os profetas? É só evangelistas que devem falar de Jesus para os outros? Pastores e mestres são um ou dois ministérios? Existem algumas discussões em cima disso. Essas perguntas têm seu valor, mas não são a preocupação de Paulo aqui. Se fosse, Paulo explicaria cada um deles, mas não é a preocupação de Paulo nesse texto, portanto não é isso que eu vou abordar hoje. A questão é: Cristo distribui alguns dons específicos, mas Ele não faz isso porque, aliás, Paulo não explica os detalhes desses dons, e ele não faz isso porque o foco não está nos títulos, o foco está no propósito. E qual é o propósito de Deus estabelecer líderes, pastores, mestres, líderes sobre a sua igreja? Os líderes não existem para substituir a igreja, existem para servir a igreja. Não é fazer o trabalho da igreja, não é que a gente tem a liderança principal, o pastor, os líderes que trabalham pra caramba e os outros que vêm e só aproveitam. E de vez em quando dá uma ajeitadinha na porta, numa cadeira, alguma coisa assim. Não é isso. O ministério aqui não é nem coisa, é gente. O negócio de Jesus é gente, o negócio da igreja é gente. A questão aqui, irmãos, é que Cristo não concedeu líderes, esses dons, para aqueles que vão orientar a igreja e puxar a frente da igreja,
para concentrar todo o ministério em poucas pessoas. Apesar dessa ser a realidade triste de muitas igrejas, tanto em igreja pequena como em igreja grande, a realidade triste é poucas pessoas trabalhando para que muitas pessoas possam usufruir. Eu quero fazer um apelo ao seu coração. Vem fazer parte dos poucos. Levanta do teu dom. Vem fazer parte dos poucos. O que Deus te deu? Coloque isso a serviço do reino. Coloque isso para o avanço do reino. Cristo concede dons e líderes para preparar toda a igreja. Jesus, no seu ministério terreno, ele disse: eu edificarei a minha igreja. Mas e como que ele faz isso? Através de Cristo estabeleceu que ele mesmo edificaria a sua igreja. E como ele faz isso? Através de pessoas, gente. Tem alguma pessoas do teu lado que você não precisa nem falar nada, só dá uma olhada. Não precisa nem dizer, olha para o seu irmão que está do seu lado e diga, não precisa, só dá uma olhada. É através de nós, gente. Nós somos a igreja de Jesus. E Deus estabeleceu líderes e concedeu esses dons para preparar toda a igreja. Há alguns que transformam esses dons aqui em ofícios, em hierarquia. E aí vai por ordem aqui da distribuição de Paulo, né? O apóstolo é o cabeça, é aquele que manda nos outros. O apóstolo é o plano carreira de todo líder religioso. Ele vai mandar nos outros, vai mandar no profeta, vai mandar no evangelista, vai mandar no pastor, vai mandar no mestre. O apóstolo é o cara. Mas existe uma grande diferença do que era esse dom na época em que esse texto foi escrito e hoje, como isso pode ser aplicado, ou deve ser aplicado. Apóstolo como os 12, apóstolo como Paulo, não tem mais. Então essa galera que fica dizendo assim, não, eu sou apóstolo, eu tenho autoridade, e Deus me revelou, uma coisa que a gente já puxa o profeta também, né, que muitas vezes faz isso. Deus me revelou. Deus me revelou que você está com um problema. Nossa, só pode que alguém te contou? Não tinha como tu saber disso? Faz favor, gente. Hoje, no nosso contexto, o apóstolo seria muito mais como um plantador de igreja. O camarada que recebe a autoridade para ir fincar fundamentos, para iniciar algo. O profeta não é aquele que diz sobre coisas que ninguém mais sabe, mas é aquele que fala a palavra de Deus por meio da Bíblia. Os profetas do Antigo Testamento não tinham revelação completa. Nós temos. Não existe necessidade de nenhuma revelação mais. Tudo está aqui. São facilidades. Os dons são facilidades espirituais que Deus dá para alguns da forma como Ele quer, distribui isso da forma como Ele quer, para que a obra dele seja feita. Portanto, não é só o evangelista que deve pregar o evangelho para os outros, viu? Você está aí, há quanto tempo já ouvindo o evangelho? Você é um obeso espiritual. Você não exercita isso, você não pratica isso, você não derrama sobre ninguém. Que isso, gente? Você está esperando que os outros façam. Você chegou aqui hoje na igreja e pensou assim, cadê o povo? E para quanto você mandou mensagem essa semana? Mas isso não é coisa minha, isso é coisa do pastor. O pastor já deu férias, não mandou mensagem, a pessoa não veio. Você entende como na prática nós somos levados muitas vezes a isso? Nós precisamos avançar. E aí vem o terceiro ponto. Cristo produz maturidade. Cristo concede graça, Cristo concede dons, e dons específicos para pessoas que vão liderar a igreja, para orientar a igreja, para dar o norte para a igreja.
mas é Cristo também que produz maturidade. Do verso 12 ao verso 16, no verso 12 diz assim: com vistas, ou seja, o objetivo então dele conceder graça e distribuir dons, o objetivo é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Por que Cristo concede esses dons? A palavra aperfeiçoamento não significa perfeição, significa preparar, capacitar, equipar. A ideia é pegar um osso e colocar no lugar. Você já viu alguém correndo com a perna quebrada? A ideia é colocar esse osso no lugar. Você já viu alguém tentar pescar com uma rede rasgada? Já deve ter visto, né? Tentar conseguir outra história. Mas a ideia é essa, é consertar uma rede de pesca, para que o objetivo seja feito. É preparar um navio para navegar, um avião para voar, uma bicicleta para andar. É sobre deixar alguém apto para cumprir sua função. Esse é o objetivo da liderança da igreja. É equipar todo o povo santo para o desempenho do seu serviço. Todos nós temos um serviço. Nós que nos chamamos por igreja, por povo de Deus, temos um serviço. E não adianta você se fazer de salame agora. Não adianta você dizer assim: isso é para o outro, não é para mim. É para você. É para nós, é para mim. Pensa num cara que chega perturbado no púlpito hoje, sou eu. Porque esse texto é para mim. Isso me desafia, isso me confronta. Porque é fácil nos distrairmos com as coisas e pararmos de exercitar aquilo que Deus deseja que a gente se torne. Você está apto para cumprir sua função? Qual é a sua função? Estar apto. Quem está acompanhando a Copa do Mundo aí, deu glória a Deus quando o Neymar entrou no jogo, né? Porque finalmente estava apto. Mas essa é a ideia. Deixar apto. Houve uma verdadeira força, tarefa, na volta daquele homem. Ele jogar 20 minutos. Eu não sou profissional, mas na minha cabeça até eu estava correndo mais. Mas a ideia é deixar apto. Houve um trabalho, houve um esforço e houve também uma resposta. Mas tudo isso é feito por Cristo. Atende, por favor, para a sequência que é apresentada no texto. Os líderes equipam os santos realizam a obra do ministério e, por fim, o corpo todo é edificado. Sabe qual é o problema, gente? O problema é que muitos pensam que o ministério é obrigação dos pastores ou de alguns líderes específicos, aonde você fica terceirizando as coisas. Não vou nem falar de gente que terceiriza o discipulado do filho à igreja, sendo os pais mesmo crentes. Mas, como um todo, quando a gente sempre fica esperando que o outro faça algo. Cheguei aqui na quinta-feira, no culto, e o Lindomar arrumou um problema para essa igreja. Foi tu que abriu a igreja domingo, quinta-feira, Lindomar? Acho que sim, eu falei que ele arrumou um problema e não tenho certeza. Já vamos falar sobre isso, sobre convicção. Mas o Lindomar arrumou um problema para essa igreja. Eu não abro mais a igreja na quinta-feira. Quem que vai abrir? Não, só o Lindomar? Nossa, ó, viu? Quinta-feira o Marco está aí, é o primeiro. O Marco, quinta-feira, vai abrir a igreja. Vocês estão entendendo como é simples as coisas? Como às vezes a gente faz algumas coisas que é simples, mas que tem um monte de gente às vezes não fazendo nada, simplesmente fazendo nada dentro da igreja. Não abre uma porta, não passa uma vassoura. Agora nesses dias que tem vento, aqui às vezes entra, claro, os introdutores estão ali e
cuidam dessa parte. Mas na quinta-feira, muitas vezes, eu já vi gente chegando na igreja, na quinta-feira, entrando pelo portão e chutando as folhas, assim, ó, saindo assim, ó, e um monte de folha aqui, né? Pois é. E vem e senta. É sua casa, meu irmão. Pega uma vassoura e varre. Você percebe como é simples? Mas não, você quer uma oportunidade para brilhar. Você quer um ministério. Você quer um PG. Você quer dar aula. Começa pelas coisas pequenas. Comece a exercitar aquilo que Deus tem entregado a você, para que o corpo todo seja edificado. Porque eu não sei se você já viu esse milagre. Se tem um monte de gente no lugar, depois dos nossos eventos, um levanta e diz assim: então tá. O outro diz: eu também vou, já começa. Por outro lado, quando um levanta e diz assim: vamos começar a arrumar as coisas, e pega a vassoura e começa a varrer, o outro diz assim: nem queria ajudar, mas porque o outro começou a dizer: não, vou ter que fazer alguma coisa também, né? A nossa postura vai incentivando as pessoas que estão ao nosso redor. O ministério não é obrigação dos pastores e alguns líderes específicos. É de todos nós. Abrir a porta da igreja para quinta-feira enquanto oração é ministério ou não é? Porque a ideia da palavra ministério é serviço. É ministério ou não é? Sim. Então vem servir. Vem servir. O problema é que muitos nem vêm no culto de quinta. Você entende que não é sobre abrir porta que a gente está conversando? De quem é a culpa disso? Do Lindomar, digo, de Cristo. Porque ele diz que o ministério é nosso. Paulo diz exatamente o contrário. O ministério pertence aos santos. Os líderes existem para preparar e não substituir. Esse é um dos grandes princípios do discipulado. É ensinar a obedecer tudo aquilo que Cristo tem ordenado. É ensinar outra pessoa a repetir, a fazer e não fazer por ela. Mas é ensinar alguém a andar como Cristo Jesus andou. Uma igreja que cresce saudável não é aquela onde poucos trabalham muito, mas onde muitos foram preparados para servir. E até quando isso? Até quando vai durar esse sofrimento de servir? Até quando deve dizer assim? O verso 13 nos responde: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Perceba como o próprio apóstolo Paulo se coloca dentro desse grupo. Até que todos cheguemos. Ele não está dizendo até que vocês cheguem. Até que vocês cheguem. Até que todos cheguemos. O grande apóstolo Paulo está dizendo: eu preciso também ser aperfeiçoado. A linha de chegada, irmãos, é a unidade da fé. É o pleno conhecimento do Filho de Deus. A pergunta que eu lhe faço é: alguém já chegou lá? Se você já chegou, volte e nos ensine. Porque aqui todos estamos trilhando esse mesmo caminho. Queremos chegar lá. Então, por favor, pegue os seus dons, as suas habilidades e coloque a serviço do reino. Quando você assume um serviço, um trabalho, você entra, assim, ó, gente, de verdade, ao menos que você seja muito sem vergonha, tá? Mas você não entra no emprego, você não assume um emprego e pensa assim, ó, eu vou ser o pior funcionário possível. O dono dessa empresa está muito tranquilo. Eu vou acabar com a vida dele, eu vou acabar com essa empresa. Ninguém está consciente de fazer uma coisa dessa. Você entra pensando, eu vou dar o meu melhor. Eu vou ser o melhor funcionário. Eu vou ser promovido, porque eu quero ganhar mais. Eu vou trabalhar bem. E tu bota essa mentalidade num cristão, então, quando ele entende que está trabalhando para Cristo, ninguém segura o homem. Imparável. Mas existe um espírito que eu acho que repousa naquela porta ali, ó.
É o espírito da burrice. A pessoa entra, ficou burra. A pessoa entra, ela não sabe mais. Ela entra aqui, lá fora ela gerencia pessoas, ela cuida de um monte de gente, ela negocia, ela faz, ela tem ideia, ela tem criatividade, ela faz um monte de coisa. Mas chegou aqui dentro da igreja, parece que alguém tem que, senta aqui para fazer nada. A gente tem que dizer para os membros, ocupem os lugares mais na frente, porque senão fica tudo lá atrás. Sabe, até isso, olha, tem que sentar aqui. Ah, tá, eu sou membro, então eu vou sentar na frente, para deixar o espaço de trás para os visitantes. Você percebe? Eu não estou dizendo que isso é determinante sobre a nossa vida. Não estou dizendo que o Vini e a Rebeca, porque estão sentados aqui na frente, são melhores do que o Lindomar e a Cris estão lá no fundo. O Lindomar tem um desconto, deixa eu fazer agora, né? O Lindomar tem um desconto porque ele está cuidando da mesa do som. E a Cris deu desconto, você sabe por quê, eu não vou falar disso agora. Mas, gente, em nome de Jesus, tire esse encosto das suas costas. Assuma a postura, os dons, os talentos que Deus te deu. Deus te deu capacidade. E você entra aqui dentro da igreja e diz, mas é que eu não sei fazer nada. Para com isso. Se envolva nas coisas, se meta, seja enxerido. Há muita coisa a ser feita. O alvo aqui, irmãos, é a maturidade. É a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Entenda, por favor, não é atividade. Não é fazer mais coisas. Então eu vou entrar na igreja e vou fazer um monte de coisa. Não, não é. Não é desempenho simplesmente. Performar diante dos outros. Não é ocupar cargos. Não existe hierarquia aqui. Não é você ir dar um testemunho da sua vida cristã e dizer assim, não, eu comecei, eu era só o porteiro da igreja. Hoje olha eu aqui, tendo uma oportunidade. Gente, não é sobre isso. O ministério, a igreja, não é sobre isso, está escalando hierarquia dentro da igreja. Não. O alvo é a maturidade. O alvo é a estatura da plenitude de Cristo Jesus. O alvo é parecer-se com Cristo. Irmãos, a maturidade tem um nome: Jesus. É sermos como Ele. É sermos parecidos com Ele. Verso 14. Para que não sejamos mais como crianças. Devemos crescer. Cristo nos conduz à maturidade. Para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, seja doutrina religiosa, seja doutrina política, seja doutrina ideológica, seja qualquer coisa. Mas para que não sejamos mais como crianças, arrastados de um lado para o outro pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo apresenta um contraste aqui. Crianças são facilmente influenciadas e mudam de direção rapidamente, exceto quando você quer que ela faça isso. Daí ela não faz. Se você quer que ela mude de direção, ela não vai. Mas a ilustração aqui é de uma criança que se amolda ao ambiente que ela está. Esses dias de Copa do Mundo, a Joana, assistindo os jogos da Copa, ela troca de torcida a cada lance. Quando tem um jogo na TV, ela chega para mim e pergunta: pai, para que time o senhor está torcendo? O de vermelho ou o de branco? Eu digo: filha, hoje nós estamos torcendo para o de branco. Ela: tá bom, sou de branco também. E ela torce mesmo. Aí vai o vermelho, pega a bola e quase faz o gol. E ela: eu troquei de ideia. Agora o meu time é o vermelho. Só que daí é a vez do branco. O branco chega no ataque, ela: eu troquei de ideia. O meu time é o branco. O problema é quando ela quer fazer isso com o Brasil. Mas você percebe como criança é assim? A suscetibilidade é uma característica de criança e não de pessoas maduras em Cristo. É aquela
aquelas pessoas que são influenciadas e dominadas, e a ideia de Paulo que é fantástica, é arrastada de um lado para o outro, como criança. Mas nós não podemos ser arrastados por qualquer novidade ou imprevisto que nos aconteça, pois uma igreja madura permanece firmada na palavra. Nós sabemos o que queremos, só que a gente tem que começar a exercitar isso nas pequenas coisas. Compartilhei com a Rebeca, enquanto eu estava de férias, que daí a gente se conversava sobre alguma coisa, vai precisar algum pix, alguma coisa, resolver alguma questão pequena. E aí eu comentei com ela que a minha mala, quando eu cheguei no destino final, eu tinha ficado na metade do caminho. Eu recebi a minha mala com as roupas mais de 24 horas depois. E por que eu falei para ela? Porque a mala era deles. Eles tinham emprestado. Eu chamei ela, olha, vai dar certo, né? Eu estava crendo. Só que quando eu cheguei de madrugada no aeroporto, e aí me falaram, tua mala ficou lá na metade do caminho. O meu impulso inicial foi, mas que desgraça. Foi ficar indignado. Primeiro porque eu saí daqui com roupa de frio, precisava chegar lá com roupa de calor. Eu estava só com uma camiseta e uma bermuda, que foi o que eu levei na mochila. Como é que eu vou ficar sem essa mala? Como é que eu vou comprar roupa? Só que naquele momento, o Espírito Santo falou comigo. Porque eu estava em férias, o Espírito Santo não. Ele falou comigo. Você não consegue confiar que eu cuido do destino de uma mala? Tu vai querer confiar no destino da tua vida, assim, na lata mesmo. E eu me avancei, ligeiramente. Naquela hora, dentro de mim, estava aquela luta, eu disse, tá bom, Deus, tá tudo certo, vai dar tudo certo. E deu. Veio tudo. Graças a Deus. Mas o que eu quero te dizer é, às vezes por qualquer coisa que alguém fala, ou por qualquer imprevisto que acontece, a gente já anda arrastado. Nas pequenas coisas. Quanto mais então nas coisas do Senhor. Quanto mais nessa junção de pessoas imperfeitas que deveriam viver como um. Certamente, se não colocarmos em exercício isso nas pequenas coisas, não conseguiremos nessa coisa grande chamada igreja, chamada unidade da fé. Fiquemos firmes, irmãos, discernindo a verdade, vivendo a verdade, mas não de forma vazia ou de forma superficial. O verso 15 diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A igreja que cresce, ela preserva duas coisas indissolúveis, ou seja, inseparáveis: amor e verdade. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, falando sobre a encarnação do nosso Jesus, diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, amor e de verdade. E é nisso que nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Irmãos, verdade sem amor machuca. Ah, mas é verdade mesmo. Mas sem amor machuca. E amor sem verdade engana. Eu não vou falar porque eu amo. Você não ama, na verdade até você não está se enganando. Mas nós devemos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Devemos seguir juntos para o crescimento em Cristo. Cristo é o sujeito de toda a ação aqui. E ainda é sobre Cristo o verso 16. De quem todo o corpo, ou seja, o corpo é de Cristo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Se você que é joelho não dobra, nós não conseguimos correr. Se você que é mão não pega, a gente não consegue agarrar. Se você que é pescoço não gira, a gente não consegue enxergar além. Mas o propósito aqui é que o corpo de Cristo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação, cada um coopere dentro daquilo que recebeu, da graça que recebeu. O quanto você recebeu de Cristo? Quanta graça você recebeu de Cristo? Pois oferte a sua vida nessa mesma medida.
oferte a sua vida na mesma medida. Isso vai acontecer quando, em justa cooperação, cada parte efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Cristo produz maturidade ao seu corpo e faz isso através de pessoas que pertencem ao seu corpo, pessoas que vivem isso em amor. Irmãos, que imagem maravilhosa é isso! Cada um fazendo a sua parte, com amor. Esse é um dos fundamentos da igreja. Atos 2, verso 42 ao 47, é um texto muito caro para a gente. Mas no final do capítulo o texto nos diz que eles se reuniam diariamente no templo, nas casas, partiam o pão e faziam isso com o quê? Com sinceridade do coração. Viviam unidos, tinham tudo em comum e faziam isso com sinceridade de coração, e Deus ia acrescentando diariamente aqueles que iam sendo salvos. O maior método de evangelismo da igreja é ser igreja. Deus vai confiar os seus novos filhos a essa igreja, se formos igrejas, cada um com a sua justa cooperação. Então você não é um apêndice para ser retirado, você não é um membro fantasma, você não é uma anomalia. Se Cristo te salvou, é para você servir. Para de fugir disso. Portanto, o crescimento não depende de uma única pessoa, nem depende de um pastor, nem de uma liderança. Cristo faz seu corpo crescer quando cada membro cumpre a sua função. Não é um, é todos juntos. Cristo tem seu método para produzir maturidade em sua igreja. Isso é pessoas. Perceba como começa e termina o nosso texto. No versículo 7, a cada um é dado segundo a medida de Cristo. No verso 16, cada parte faça a sua justa cooperação. A igreja cresce quando cada discípulo cresce. Caso contrário, é inchaço. Caso contrário, é só gente enchendo a igreja. O problema, irmãos, é que muitos passam anos acreditando que servir é responsabilidade de poucas pessoas. Mas Efésios nos mostra outra realidade. Se você pertence ao corpo de Cristo, você recebeu graça. Você recebeu um lugar nesse corpo. E Cristo deseja usar a sua vida para o crescimento da igreja e do avanço do reino. Não existe membro sem propósito. Não existe discípulo sem missão. É para servir. Uma igreja cresce quando cada discípulo, alcançado pela graça de Cristo, usa os seus dons que recebeu para conduzir outros à maturidade em Cristo. Deus, Cristo, concede graça, distribui dons e conduz a sua igreja à maturidade, através desse processo, que é realizado e feito através de pessoas. A pergunta que eu lhe faço é: você quer ser uma pessoa que participa disso? Você quer ser uma pessoa que vive isso? Ou não? Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, eu preciso te perguntar: qual é a sua altura? Qual é o nosso tamanho? É a medida da estatura de Cristo? A igreja não cresce porque tem uma boa estrutura. Graças a Deus, temos. Louvado seja o Senhor. A igreja não cresce porque possui uma programação intensa. Um monte de coisa para não deixar as pessoas pensar no mundo. Tem gente até dizendo que não pode nem assistir a Copa do Mundo porque é do mundo. Jesus amado. Amados irmãos, a igreja não cresce porque tem líderes carismáticos que conquistam as pessoas. É bom que seja, mas não é esse o ponto.
A igreja cresce porque Cristo continua agindo nela. É Cristo que concede graça, é Cristo que distribui dons e é Cristo que produz maturidade. É sempre Cristo. A igreja que cresce saudavelmente é aquela onde cada discípulo cresce não em si, mas em Cristo. Portanto, a pergunta não pode ser apenas: minha igreja está crescendo, a nossa igreja está crescendo, mas também eu estou crescendo. Eu estou crescendo à medida da estatura de Cristo. Eu estou dando passos rumo a essa maturidade. Onde está a graça que Cristo me concedeu? Onde isso está sendo visto, sendo revertido em serviço? Porque se a sua desculpa é: eu não tenho tempo, na verdade você não tem vida. Porque se você não tem tempo para Deus, você não tem vida, você está morto. Cristo não apenas salva, Ele equipa. Tito 2,14 diz: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo. Ou seja, Ele nos pegou para si, para Ele nos guardou, nos conquistou, um povo exclusivamente seu, mas dedicado à prática das suas obras. É para Ele, tudo é para Ele. Os seus dons e talentos devem servir ao corpo de Cristo. Quem tem sido abençoado pelos seus dons e pelos seus talentos? Ou você está sendo preguiçoso? Ou você está se poupando? Quem está sendo abençoado pelos seus dons e pelos seus talentos? Não sente em cima do seu dom. Levante, consagre ele a Cristo e sirva. Você está caminhando em direção à maturidade? O que você hoje pode dizer sobre os seus passos? Entenda, por favor, Cristo não morreu apenas para nos levar ao céu. Isso é pouco demais. Cristo também não morreu apenas para nos dar uma vida melhor aqui. Isso é pouco demais. Estudando esse texto, ouvindo o pastor Igor Miguel, ele falou sobre a teologia da prosperidade, e o grande problema da teologia da prosperidade é porque ela oferece pouco demais. Sirva a Jesus e você vai ganhar um carro. Pouco demais. Sirva a Jesus e você vai ter saúde para sempre nessa terra. Pouco demais. Sirva a Jesus e todos os seus problemas terminaram aqui nessa terra. Pouco demais. O que Cristo tem para nos oferecer é muito maior do que isso. O que Ele conquistou como Rei vitorioso é muito maior do que isso. Tanto é que a vontade dEle é fazer a gente viver para sempre, para que a gente possa desfrutar de tudo o que Ele tem para nós. É por isso que as coisas dessa vida é pouco demais. Não vale a pena. Onde está a graça que Cristo lhe concedeu? Você está caminhando em direção à maturidade? Você tem entendido que hoje, o seu hoje aqui, é para você servir a Cristo e não apenas se beneficiar das coisas que Ele fez ou com as suas bênçãos? Ele morreu, ressuscitou e reina para formar uma igreja madura e não de crianças. E aí entenda, isso é uma ilustração, é uma metáfora, a ideia de infantilidade. Não é que vamos tocar as crianças da nossa igreja, não. Mas Ele morreu, ressuscitou e reina para formar uma igreja madura, onde cada discípulo cresce e serve e ajuda outros a crescerem também. Então não fique aí no meio da igreja perambulando, dizendo: ninguém olha para mim, ninguém me visita. Levante e vá. Você sabe fazer um chimarrão? Pronto, chega com o chimarrão na casa do irmão. O máximo que pode acontecer é ele ser enjoado e fazer uma comida para ele. Não queria tomar na mesma bomba que tu. Mas dê um passo em direção ao seu irmão. O problema, irmãos, é que nessa vida, nessa terra, muitos dizem: cresça e apareça. Não é sobre isso.
O Evangelho nos diz para crer, crescer e sumir. Pois é Ele que enche todas as coisas, como diz o verso 10. Não é sobre as nossas habilidades encherem a igreja. Não é sobre a gente mostrar, olha como eu sou bom, olha como eu sou melhor que o outro. Antes do culto, estava falando com o Vini ali, aí eu falei um número, falei assim, mais ou menos 132. Eu o Vini disse assim, olha pastor, o senhor fala mais ou menos 130, então eu falo mais ou menos 140. Mais ou menos 132. Entende muito mais de número do que eu. Eu não tenho problema com isso. Que bom que ele é meu irmão, se eu precisar de ajuda eu peço para ele. O ponto é, Cristo hoje chama cada um de nós para participar ativamente do crescimento da igreja e avanço do reino. Qual é a sua resposta diante de Deus? Gostaria de convidar você a fechar seus olhos para juntos orarmos. Tudo tem um início. E a nossa salvação tem início na eternidade. Mas hoje você precisa dar um passo. É provável que hoje você escute isso e pense, eu quero servir a Jesus, eu quero servir a igreja, eu quero fazer parte de algo que vale a pena, mas eu não sei por onde começar. Talvez a situação do seu coração hoje seja de alguém distante de Deus. E para você que ainda não rendeu o seu coração completamente a Cristo, o seu primeiro passo não é servir a igreja, mas é se tornar a igreja. É se tornar membro da família de Deus. E isso acontece por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo. Hoje, Deus nos trouxe aqui para ouvirmos sobre uma igreja que cresce. E está chamando você para fazer parte disso. Se o Espírito Santo hoje testifica no seu coração que a sua vida tem sido investida apenas em coisas terrenas e passageiras, eu encorajo que você ouça o Espírito Santo e responda a Ele. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Arrependa-se dos seus pecados, da dureza do seu coração, da futilidade de correr atrás do seu próprio ego. E atenda, responda, diga sim ao chamado de Deus por algo maior. Não é trabalhar, é servir. Servir a Cristo. Viver a Ele. Talvez o seu primeiro passo seja esse. Eu quero Jesus na minha vida. Se esse for o seu desejo, se o Espírito Santo fala isso com você, diga isso para Ele no seu coração. Com as suas palavras, do seu jeito, diga, Senhor, eu quero. Eu não sei como, mas já não é de hoje que o Senhor me chama, e eu quero. Eu estou aqui, eu quero. Por outro lado, talvez o sofrimento seja maior. É você que parou. Você parou na metade do caminho. Seu próximo passo não é crer, porque você já é crente. Seu próximo passo é voltar a trilhar o caminho da maturidade. E se esse é o seu caso, eu gostaria de convidar você a dobrar os seus joelhos diante do Senhor, para que juntos nós possamos orar e clamar a Ele. Talvez hoje você tenha entendido
meu serviço hoje está mais como um trabalho. Eu tenho um horário para começar, eu tenho um horário para terminar. E graças a Deus ninguém me incomoda depois. Talvez o seu serviço hoje a Cristo tenha sido mais como um trabalho. Você está fazendo esperando o pagamento. E como Ele não te pagou, você está aí amargurado com Ele, achando que Ele te deve. Talvez o seu serviço se tornou um trabalho, porque está pesado. Você parou ou está querendo largar. Mas hoje Cristo, o Senhor da igreja, te lembra. Ele te concedeu graça. Ele distribuiu dons. E é Ele que vai conduzir a igreja dele à maturidade. Ele chama cada um de nós a fazer parte disso. Quero convidar você a orar. Senhor Deus e Pai, um dia no passado, um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, se colocou de joelhos diante do Senhor e clamou para que a tua igreja fosse fortalecida, para que nós, igreja, fôssemos fortalecidos, não exteriormente, mas no homem interior, no nosso coração. Eu peço em nome de Jesus que da mesma forma a gente também se dobre diante do Senhor. A gente também dobre os joelhos diante do Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes a roupa que vestimos nos atrapalha até nisso. A ânsia de preservar o eu, o status, a forma como os outros nos enxergam, nos impede de dobrar os nossos joelhos. Sendo que aqui diante do Senhor deveria ser um lugar onde isso não deveria ser encarado como estranheza. Nos perdoa, Senhor, porque no trabalho, quando alguma coisa cai, a gente se dobra, a gente se abaixa, a gente faz tantas outras coisas para demonstrar aquilo que somos, aquilo que queremos, e diante do Senhor muitas vezes permanecemos apáticos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a meditar em nosso coração sobre a medida da graça que o Senhor derramou sobre nós. E a responder ao Senhor na mesma medida. Não pensando naquilo que não recebemos, mas pensando naquilo que já recebemos do Senhor. O Senhor é um Deus doador, o Senhor é um Deus gracioso. A começar por mim, Senhor. Eu quero servir a essa igreja. Eu quero servir ao teu reino mais e melhor. Me ajuda, Senhor. Ajuda a cada um dos meus irmãos. Ajuda a cada um aqui essa noite a se tornar parte da tua igreja, da tua família e cooperar para o avanço do teu reino. Em nome de Jesus, nos ajuda a entender que caminhar para a maturidade, servir ao Senhor, não é sobre produzir mais coisas, mas no fim de tudo é sobre produzir mais discípulos do Senhor. Que todos os nossos dons e talentos se convertam em avanço do teu reino. Novas pessoas experimentando a boa nova do teu evangelho e descobrindo a nova vida que há em ti. Usa a minha vida, Senhor. Usa a vida de cada um de nós. Essa é a minha oração. É a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Você que está aqui, você acredita que Deus deseja que essa igreja cresça? Você acredita que Deus concedeu graça a essa igreja, que Deus distribuiu dons a essa igreja e que Deus vai conduzir essa igreja à maturidade? Lembra que eu falei de quando uma pessoa ela levanta para varrer, o outro levanta também, ou quando um levanta para ir embora, o outro levanta também? Então o seu amém não é nem tanto para mim, muito menos para Deus, porque Deus sabe o seu coração. Mas o nosso amém nesses momentos é muito mais para testificar isso, que realmente cremos nisso. Se cremos nisso e se esse é o desejo de Cristo para a sua igreja, então surge uma pergunta: como podemos ajudar cada pessoa da Igreja Batista Novas Missões a dar um passo para mais perto de Cristo? Para alguns, o próximo passo é crer em Cristo, e para isso existe uma das ferramentas da igreja, são os encontros QRA. Mas e os demais? E aqueles que já são membros da igreja? Talvez você que está aqui essa noite hoje pensando: eu quero avançar, eu quero amadurecer, mas como que eu faço isso? Eu estou caminhando sozinho, eu não consigo, eu já tentei várias vezes e eu sempre caio. Como eu consigo dar esse próximo passo rumo à maturidade? Irmãos, a maturidade não acontece por acaso. Amém? Estamos convictos disso? Que a maturidade não acontece por acaso? A gente precisa procurar, a gente precisa buscar, a gente precisa ir a Deus. Ela precisa de direção, ela precisa de intencionalidade, ela precisa de caminhada. Com a graça recebida, um dom concedido para pastorear e ensinar essa igreja, eu quero oferecer uma ferramenta que ajude cada pessoa da nossa igreja a descobrir qual é o seu próximo passo e dar o seu próximo passo. Por quê? Porque o próprio Cristo estabeleceu os líderes para a edificação do corpo. E temos feito isso de várias maneiras. Na quinta-feira, os nossos PGs, os discipulados que acontecem, mas eu quero fazer isso de uma forma ainda mais intencional. Eu quero ajudar você de uma forma ainda mais intencional, você que é membro dessa igreja. Porque você que não é membro dessa igreja, o seu próximo passo é o QRA. Mas você que já é membro dessa igreja e está aí, vagando, sentado em cima do seu dom, eu quero ajudar você. Eu quero servir você. A nossa igreja existe para que o reino avance. E o reino avança quando pessoas avançam. E pessoas avançam quando se tornam mais parecidas com Cristo. Efésios 4 não diz até que alguns cheguem, ele diz até que todos cheguemos. Então, todos precisamos. Afinal, irmãos, esse é o nosso sonho. Que ninguém caminhe sozinho, que ninguém permaneça parado, que todos avancemos juntos até nos parecermos com Cristo. E é nessa convicção, baseado nessa convicção, que nasceu, bota aí, gente, o Bússola. Ele não nasceu para ser um ministério novidade. Nasceu porque eu acredito em Efésios 4. E acredito que precisamos responder. Acredito que Cristo continua gerando e equipando discípulos. O nome diz muito. Uma bússola não é o destino. Ela aponta a direção. Não importa onde você esteja, uma bússola é capaz de te dizer para onde você deve ir.
O destino continua sendo Cristo, o alvo continua sendo a maturidade. O bússola nasce como um braço de ensino, de formação na nossa igreja. E o primeiro módulo que teremos no bússola é sobre discipulado. Você quer servir essa igreja? Você quer servir ao avanço do reino? Então fique de olho. Fique atento e participe. Isso nasce desse texto e como resposta a esse texto. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Texto de Efésios 4,15. Pode passar aí o próximo e até o último ali. E isso, irmãos, vocês sabem, aqueles que caminham mais perto de mim sabem que eu sou completamente contra a gente estar criando atividade e programa na igreja por qualquer coisa. O bússola, esse projeto, esse braço, ele existe no meu coração desde antes de eu vir para São Gonzaga. Porque eu sempre acreditei de que a igreja precisa ter esse lugar onde a gente senta e pensa intencionalmente, não como sermão, mas como aula, como troca, como conversa, para que não sejamos mais como crianças arrastadas de um lado para o outro. Então fique atento, em breve eu trarei mais informações e vamos prosseguir com isso até que todos cheguemos lá. Amém? Coloque-se em pé. Eu gostaria de orar mais uma vez.